Olá, borboleta criativa, aqui é a Laís Braz e hoje você vai aprender como fazer esse lindo vasinho de suculenta, um mini vasinho, né, gente? Um mini vasinho de suculenta utilizando o quê? O pote de danoninho. Então não jogue fora mais o pote de danoninho, você pode transformar em lindos vasinhos de suculenta para decorar. Então vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Para começar, eu fui removendo a rebarba do potinho de Danone. Você pode utilizar qualquer pote de Danone. Pode ser o Danone pequenininho, pode ser o Danone maior, qualquer formato, desde que você reutilize para fazer os vasinhos, está tudo certo. Eu removi ali a rebarba e agora eu vou fazer uma fina camada de cola branca PVA extra forte da Tecbond. Então é só você passar essa camada de cola e eu espalhei com o auxílio do meu pincel Aquabrush para facilitar, né, ele ficar niveladinho, bonitinho. E aí eu vou deixar ali alguns minutinhos secando, enquanto isso eu vou preparando já a minha massa. Nesse caso aqui, gente, eu tô usando creme para massa de biscuit do Ateliê Belas Neves, que é maravilhoso. A minha massa estava um pouco endurecida e depois que eu apliquei o creme para biscuit do Ateliê Belas Neves, a massa ficou super macia, maleável, de um ponto certo que eu gosto para modelagem. E eu optei por esse projeto a massa na cor branca. Você pode também trabalhar com a massa translúcida. Eu optei por essa cor justamente porque eu quero trabalhar com o processo de pintura mais tarde, o que vai deixar o vasinho com aspecto mais rústico. É importante dizer também que a quantidade de massa vai depender do tamanho do potinho que você vai revestir, tá bom? Aqui no meu caso, 23,9 gramas de massa de biscuit foi suficiente. Aí eu comecei a abrir a minha massa. Primeiro eu fiz ali um cilindro, depois eu fui abrindo com o meu rolinho. E aí, gente, eu não utilizei as réguas niveladoras, eu fiz direto no olhômetro mesmo. Mas você pode usar as réguas niveladoras. Aqui eu cortei com a minha carretilha de corte de massa, mas você pode cortar com uma faquinha de biscuit. Enfim, formei aqui esse retângulo, porque vai ficar fácil de cobrir toda essa área do potinho plástico. E olha só, aqui nas bordas eu vou alisando para cima e para baixo e cortei o excesso da massa de biscuit para poder fazer a emenda nessa região. Na parte de baixo fui passando alisando também para a massa aderir bem ao potinho. E na parte de cima a mesma coisa. E aqui ficou essa emenda, né, muito nítida. Então eu peguei o pincel aquarela, né, o pincel com reservatório de água, Aquabrush, para fazer a emenda com mais precisão. E ali, ó, eu não mexi, só passei o pincelzinho e vou deixar secar. Lembrando que você pode desacelerar esse vídeo para você ver ele com mais calma, passo a passo. Bom, aqui, aquele pedacinho, aquela sobra que sobrou da tirinha que eu cortei, eu usei um cortador redondo do tamanho exato do fundo do meu potinho. Então, você pode usar um cortadorzinho, ou você pode usar qualquer outra ferramenta que você tenha na sua casa, um potinho que você vai conseguir usar como medida para fazer o fundo. E aqui também usei um mini rolinho para poder fazer a emenda. Aí, gente, daqui já tinha secado um pouquinho a massa, ela não estava muito úmida. E eu peguei a esteca gravata, aquela esteca que é comum no uso de modelagem em biscuit, e comecei a fazer essas marcações. Você também pode utilizar outra ferramenta, como uma faca de cozinha, no lado liso, sem a serrinha, tá bom? Eu fiz essas marcações para simular um vaso de terra rústico. E agora a gente vai fazer a borda da parte de cima do vasinho. Aí eu peguei um pedacinho pequeno de massa, fiz ali uma minhoquinha e depois eu abri essa minhoquinha para ela formar uma tirinha. Ela ficou com uma espessura aproximadamente de 1,5 milímetros. Molhei um pouquinho ela com o pincel Aquabrush e também vou passar cola aqui na borda do vasinho, cola branca, junto com o pincel Aquabrush para poder colar essa tirinha nessa parte de cima. E a gente vai começar a colar de um lado com bastante cuidado e ele transpassa um pouco, gente, ó, a borda do vasinho, da ponta do vaso. E aqui eu cortei o excesso e fiz a emendinha e pronto. Só vou observar se tá tudo retinho, porque se tiver alguma coisa torta, é só você ir acertando com calma. E com
o rolinho, eu fui trazendo a massa que sobrou na borda de cima pra dentro, pra formar uma bordinha mais bonitinha pra quem olhar de cima o vasinho, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante para incentivar a continuar produzindo conteúdo para vocês e trazendo conteúdos criativos com reutilização de materiais, ideias e até mesmo contar um pouco do meu dia a dia aqui no canal. É importante também que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, então, e ative o sininho para as notificações, porque quando eu postar vídeo você não vai perder nenhuma notificação. Certo? Então vamos continuar. Aí, gente, é só você deixar secar o vasinho de um dia pro outro, tá? Não vai mexer no mesmo dia não, porque senão você vai acabar amassando. E eu peguei uma bolinha de aproximadamente 35 milímetros, que seria a bolinha número 3,5, e ela coube certinho aqui dentro do vasinho. Eu usei a cola branca para colar na parte de baixo e um pouquinho de cola branca na parte de cima, porque agora a gente vai começar a colocar a terra. Como que a gente fez a terra? Vou mostrar para vocês como eu fiz a terra. Eu peguei um pouco de massa de EVA na cor marrom. Eu optei pela massa de EVA porque ela é bem macia, ela tem uma textura diferente da massa de biscuit e ela é bem leve também, o que vai fazer o nosso vasinho ficar super leve. Eu peguei um pouquinho dessa massa marrom, medi ali a quantidade que ia caber certinho no vasinho. Vocês viram que até grudou ali. E eu, com bastante cuidado, fui colocando a massinha no topo. E olha só, já preencheu todo o vasinho, né? Então, a bolinha de isopor lá dentro ajuda a gente a economizar nos materiais. Espalhei bem essa massinha na cor marrom. E agora a gente vai trazer textura para ela usando aquela escovinha de lavanderia. É, aquela escovinha velha, gente, ela tem que estar bem velha mesmo, bem usada, com as cerdas toda bagunçadinha, porque quanto mais velha e mais usada, mais bonita fica a textura da terra aqui no vasinho. E também é por isso que é importante você esperar secar o vasinho do dia para o outro, para não marcar também a borda do vasinho, acabar marcando com a textura. Olha só ficou a terrinha, ficou ótimo. Então, deu pra ver direitinho agora, né? Então, agora sim, a gente pode continuar com a confecção do nosso vasinho. Vamos fazer a suculenta. Para a suculenta, eu misturei a massa de EVA na cor verde com a massa natural de biscuit. E aí ficou com essa consistência que vocês estão vendo aí na tela. Uma massa super macia, leve, que por aí no mercado andam vendendo como massa soft, né? Então, fica ligado. É a mistura de massa de EVA com massa de biscuit. E aí eu peguei, gente, uma bolinha bem pequenininha e fiz uma gotinha com ela. E fui fazendo várias gotinhas. Essas gotinhas depois elas vão ser prensadas e vão se transformar nas folhas da suculenta. Então, o negócio aqui é fazer uma por uma. Eu fui aumentando também essas folhinhas. Eu comecei com elas bem miudinhas, bem pequenininhas, já que aqui são vasinhos, mini vasos de suculentas, né? Então, eu fui aumentando ela aos poucos. Primeiro você faz uma bolinha, e aí você tenta manter 5 pétalas todas com a mesma espessura de bolinha. Então, eu tentei manter todas com o mesmo tamanho. É tão levinho, tão pequeno, que a minha balança de precisão não conseguiu medir elas. Então, eu tô fazendo no olhômetro novamente. Aliás, eu fiz 6 pétalas, tá? Para cada camada de folha são 6 pétalas. Depois que você faz as bolinhas, você precisa fazer as gotinhas. E aí, gente, fazendo as gotinhas, a gente vai fazer essas camadas umas 3 vezes. Aí a gente vem aqui, ó, com uma ferramenta, no caso aqui, é uma espátula de cozinha mesmo, gente, retinha. E aí você pode usar qualquer, uma base acrílica para você colocar bonecos, enfim. Ou até mesmo uma régua escolar para amassar. E aí eu fui amassando também as pontinhas, aqui ó, para começar a formar o núcleo da suculenta. E quanto mais você esperar essa massa ir secando, é um segredo, pulo do gato aqui, hein? Melhor, porque a massa de EVA, ela tem um comportamento um pouco diferente da massa de biscuit. Ela gruda uma na outra e destrói todo o seu trabalho. Então você precisa esperar ela secar um pouquinho, ficar um pouquinho mais durinha, para você começar a unir as pétalas. Caso contrário, você vai estragar todo o seu trabalho. E eu fui fazendo, colando pétala por pétala,
sem cola, sem nada, simplesmente colocando uma pétala atrás da outra, até formar o fechamento da suculenta. Muita gente aqui no canal tem chegado, muita gente nova, e eu quero agradecer todo o carinho de vocês nos comentários. Eu sei, gente, que tá desatualizado os meus links de acesso aos moldes, então não se preocupe, porque eu vou passar de vídeo em vídeo, um por um, e vou atualizar os links do acesso aos moldes lá no meu grupo do Telegram na descrição. Mas é importante que você entre no grupo do Telegram antes de você clicar no link do molde. Você precisa fazer parte. Então, primeiro você vai precisar clicar no link aderir ao grupo do Telegram e depois você clica no link do molde para você ser direcionado, porque senão ele não vai liberar para você o link do molde, se você ir direto no link dele. Tá certo? É só mais uma coisinha que eu precisava falar para vocês. E também quero aproveitar para fazer um convite para você que ama artesanato e que também é apaixonado por bonecas e gostaria de construir suas próprias bonecas. Independente das técnicas, independente se você já sabe fazer arte manual ou se nunca fez nenhum tipo de artesanato. O Clube da Bonecaria da Lala oferece para você tudo isso e muito mais. Então, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Uma assinatura mensal, você vai ter acesso a uma série de projetos e conteúdos exclusivos para quem quer se tornar uma bonequeira, uma designer de bonecas e desenvolver bonecas em EVA, em tecido e até mesmo bonecas articuladas em biscuit. Tudo isso em um único lugar por uma assinatura bem pequenininha. Como eu disse, o link está aqui na descrição, venha fazer parte, e isso é muito bom, porque incentiva ainda mais o meu processo criativo. E olha só, gente, já tá saindo aqui a suculenta, olha que coisa mais linda que ela se formou. Vocês viram que eu fui intercalando as folhinhas, esse é um segredinho também, um dos pulinhos do gato, é você intercalar as folhinhas. E aí, quanto mais camadas você fizer, maior ficará a sua suculenta, tá? Então, eu vou fazer aqui mais camadinhas de folhinhas até ela ficar no tamanho que eu quero. Agora me conta aqui nos comentários que cor que você faria essas suculentas. Eu escolhi a cor verdinha, que é o que geralmente a gente encontra, né? As suculentas verdes, mas dá pra fazer cacto, dá pra fazer as suculentas com outras cores. Eu já vi umas lilás, coisa mais linda, eu sou apaixonada pela cor lilás. Então, gente, me conta nos comentários se você já fez suculentas em biscuit ou massa de EVA, se você já fez esse tipo de trabalho reutilizando potinhos de Danone, o que você faria, quais as cores você faria e no que você usaria para decorar a sua casa, para presentear. Me conta, dá para fazer, gente, kitzinhos com 4 ou 5 vasinhos, mini vasinhos para decorar a cozinha, para decorar o seu banheiro. Aí, no caso do banheiro, eu recomendo que você utilize uma camada de verniz fosco para proteger da umidade do banheiro. Mas olha, gente, que coisa mais fofa que vai ficando a nossa suculenta. Outra coisa importante de dizer é que, às vezes, muita gente que está assistindo pode não ter fácil acesso à massa de EVA. E aí vai ter um link aqui na descrição também, onde você pode encontrar massa de EVA para comprar, tá bom? Outra coisa é, Laís, não quero usar massa de EVA, desisto da massa de EVA, quero trabalhar só com a massa de biscuit. Posso? Pode sim, tá bom? Você pode fazer tudo somente com a massa de biscuit, que dá certo também. Vocês viram na imagem que eu acabei utilizando um pedacinho de arame para ajudar na modelagem, porque aí eu colocava o arame para segurar a suculenta, né, para ir modelando ela, e ao mesmo tempo, depois eu utilizo o mesmo arame para inserir essa suculenta no vasinho, vocês viram, né? Então, gente, fica aí mais uma dica que eu havia esquecido de mencionar. Aqui eu tô fazendo uma folhinha bem miudinha para colocar bem aqui no miolinho, porque eu sou muito detalhista na vida, né? Então, olha só como ficou linda essa suculenta. Depois que ela secar, vai ficar mais linda ainda. Agora é o momento que a gente vai para o processo de pintura, gente. Antes de pintar, eu já vou colar esse arame com a cola branca mesmo, porque a massa ainda está mole, direto na suculenta. E aí
vamos para o processo de pintura do vasinho. E para pintar o vasinho e as folhas, nós vamos usar duas técnicas diferentes. Para as folhas da suculenta, eu vou até proteger a minha mesa, porque a gente vai trabalhar agora com os pozinhos de pintura. E eu vou usar um pincel bem macio, aquele de maquiagem humana mesmo. E adivinha só com o que eu tô pintando? Adivinha, adivinha, adivinha? Eu tô usando blush, gente. Pode usar o blush da sua maquiagem na cor rosado ou lilás, enfim, a cor da sua preferência. Lilás aí teria que ser uma sombra, né, Laís? Enfim, eu usei o rosado para dar esse tom para a suculenta. E olha só como ficou perfeito. Agora vamos aplicar a tinta PVA na parte do vasinho. Eu vou usar a tinta PVA que eu tenho por aqui, mas você pode usar a tinta acrílica para fazer essa etapa também. Eu vou misturar um pouco da tinta PVA na cor branco com cerâmica clara e um pouquinho de água, para ela ficar bem aguadinha, bem líquida e facilitar aqui o processo de aplicação. Tô usando um pincelzinho chanfradinho, mas pode ser um pincel chato, comum. E aqui eu vou aplicando suavemente. Aqui ela ainda tá grossa, essa minha tinta. Então eu vou pegar um pouquinho de água para hidratar mais o pincel. E eu também peguei um palitinho para segurar, gente, porque eu tava com medo que meus dedos marcassem as outras partes do vaso. Para facilitar, né, no processo de pintura. E olha só, como eu falei antes, eu hidratei o pincel e eu vim suavizando a intensidade da cor dessa tinta para ficar com um aspecto mais natural. Se é que dá para ficar mais natural, acho que fica, né, gente? Fica bonito sim. E aí eu vim cobrindo todo o vasinho. E aí essa é a etapa desse passo, é você cobrir e esconder todo essa parte branca e transformar tudo isso em um vasinho de terra. Fake, mas é um vasinho de terra. Então, gente, aqui eu vim pintando também as bordinhas. O que eu gosto dessa técnica é que algumas áreas vão ficar com a cor mais intensa, outras áreas vão ficar com um tom mais claro. E eu gosto disso, gente, eu gosto. Acho que fica um efeito muito bonito. Não sei você, mas eu gosto. Aqui agora eu vou observar as áreas que eu preciso cobrir, que se não ficou nada descoberto. Se você quiser, você pode pintar a parte de baixo. Como a minha tinta já estava secando e eu tô trabalhando com minha tinta já estava secando, não, meu biscuit já estava secando e eu estou trabalhando com a tinta úmida, ela pode causar um pouco de alteração nas marcações, então eu resolvi reforçar as marcações usando a estequinha novamente. E se você não tiver esteca gravata para fazer essa etapa, você pode usar uma régua comum ou até mesmo uma faquinha de cozinha. Eu acho que eu já falei sobre isso, né? Lá no comecinho. Enfim, aqui é só deixar secar agora para segunda camada de tinta. Olha só como ele já clareou, né? Depois que a peça vai secando, a cor vai clareando bem. Olha como clareou. E aí eu resolvi pegar a tinta marrom escuro com um pincelzinho redondo e vim reforçando aqui aquelas ranhuras que eu havia feito com a esteca. Ficou um pouco fora da câmera essa parte, né, gente? Desculpa, que às vezes eu saio da câmera mesmo. E aqui na parte de baixo eu vim borrando pra ficar com um aspecto meio, sabe, mais velho, sujo de barro, enfim, mais rústico, como eu diria. Aí, na parte de baixo também, da bordinha de cima, a gente faz a mesma coisa, principalmente na parte de baixo mesmo, que vai ficar pra baixo. E olha só como ficou fofinho. Ficou um diferente do outro, porque eu usei outras cores no outro. Mas é legal você ir fazendo todos os vasinhos de uma única vez, para que todos fiquem iguais. Bom, agora é só aplicar a cola branca aqui pra colar a suculentazinha. E olha só, gente, tá quase perfeito. Falta só um detalhezinho, porque, né, a artesã gosta de colocar frescurinhas na peça. A gente vai colocar aqui uma corda de sisal.
Espera secar tudo, tá? Pra você fazer isso. Pega uma cordinha de sisal. E aí você pode colocar um barbante. Pode colocar, decorar como você quiser. Uma rendinha amarrada. Olha, como lembrancinha de casamento, eu acho que fica lindo também, hein? Vou colocar essa cordinha de sisal e vou prender ela aqui. Vou usar cola de silicone quente pra colar, né? Cruzar aqui a cordinha de sisal. E você pode colocar um aplique que você, da sua preferência. Eu coloquei uma florzinha de EVA que eu tinha aqui com uma pérola dentro. E está pronto, vasinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Eu esqueci de pintar na parte de cima ali, ó. Mas aí você pinta, não esquece não. Tem que ficar igual o outro. Mas olha só como ficou lindo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta. Não esquece de deixar o seu like. E é claro, voltar aqui para assistir todos os vídeos que eu tenho de passo a passo. Que eu tenho certeza que você vai aprender coisas muito divertidas de fazer, gostosas mesmo. E se você ama artesanato, você está no lugar certo. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijo, Deus te abençoe.